E aí, pessoal, deu uma caída aí na internet. Nós estamos agora com um pendrive, né? Um molde. Um modem. A gente vai, Tentar. vamos ver se aquela parte que foi continua valendo e a gente continua botando daqui para frente. Ela está falando da questão, não sei se quando é que paralisou isso, a gente estava realmente falando sobre a questão dos africanos, não sei o que e tal. E eles começaram a tacar o cacete em mim e tal. Então, eu acho gozado até a gente fazer um. Porque tem hora que eles falam alguma coisa que eu nem domino, não sei o que aconteceu na África. Tem um tal de Cláudio que eu não sei o que que é, não sei se roubou ele. Eu sei lá o que que é isso, cara. Eu só sei que eu estou falando de Kyosho Sama, não em termos dessa. Estou em termos dos ensinamentos do Meixo Sama, das coisas que o Meixo Sama fala. Não estou interessado em saber nada disso, de estar acontecendo lá ou aqui. Eu não tô. Então eu acho que era bom um dia, qualquer vez que eu fazer um dia com os africanos aí. E eles vão ficar por conta, mas tem que ridicularizar, pô. Eu não vou ficar defendendo o que eu estou falando. Isso aí é besteira. Cada um fala um pepino lá mais ignorante do que o outro. Bom, então o riso é uma expressão facial e sensação de prazer que conscientiza, divertindo. Porque assim, vocês vão ver que eu vou botar personagens do cotidiano. Então, quando vocês escutarem essa peça tal e começarem a rir disso, quando vocês verem uma pessoa semelhante, vocês já têm motivo para ficar rindo logo de saída, entendeu? Então você se conscientiza e vai se divertir. Ele é da coluna, ele é da coluna da salvação, denominado belo, e assim manifesta a verdade, em virtude expressa pelo sentimento. Por isso, eu rio dos políticos, porque eu acredito na autenticidade e valor da honestidade mostrado pelo entusiasmo de falar com sinceridade e agir com bondade. Entendeu? Então, como eu tenho essa visão e eu vejo os políticos não tendo isso, eu ridicularizo. É uma besteira, como é? O cara está fora. É feito o PT querer falar alguma coisa se eles não têm ideia da verdade. Não tem verdade absoluta, porque não tem Deus. Comunista lá tem Deus? Eu fico rindo. Na minha visão, que eu tenho Deus, eu fico rindo de uma pessoa que não tem Deus, querendo defender valores, não sei o que. Ih, cara, você deve ser mesmo. Eu nunca ri tanto como nos últimos tempos. O mundo perdeu o senso do ridículo. O que não falta é despropósito para uma boa gargalhada. É só prestar um pouquinho mais de atenção no que se passa em nosso cotidiano. Próximo a nós sempre tem para a gente rir, né? Sempre próximo a nós tem os familiares, vizinhos, prestadores de serviço a nos inspirar. Quando eu estou falando isso, é que este volume 1, ele foi feito inicialmente em cima dos familiares, dos vizinhos, dos prestadores de serviço. Na segunda parte dele, no volume 2 aí já não. Aí já tem, deixa eu para falar aqui, senão eu teria que abrir ali o volume 2, deixa eu pegar. No volume 2 são, para a gente rir, são integrantes já do governo, de classe social e de amigos que abusam da insaciedade, quer seja, por exemplo, de comida, aquele insaciável de comida, eu escrevi um dia com o gordo. De temperamento, eu escrevi um dia com o seu quizumba. E de sexo, um dia com os héteros. Né? E no volume 3 foi outra turma de... Nesse volume 4 é que eu escrevi um, e depois eu vou falar um pouquinho, e aí vocês depois assistem, porque eu ainda não tenho, até conversei com a pessoa que é encarregada de administrar isso tudo, para ver, por exemplo, poderia ficar nesse próprio vídeo que está aqui, a pessoa apertava, a gente ia rir junto das coisas, mas eu vou ter que sair e dizer para vocês apertarem ali, dar o link, vocês apertam, eu vejo, vocês veem, mas nós estamos separados um do outro nesse sentido aqui, né? Bom, um pouco mais distante, sempre tem os integrantes do governo, de classe social e de amigos que abusam da sociedade, isso eu já falei, né? Coleção Diacon. Então, o que é essa coleção Diacon? É passear em apenas um dia, por isso que é um dia com. Então, um dia com cada personagem, né? Viu agora? Foi bom, viu? Não, só tinha eu.
Ninguém viu, por isso que eu levantei. Um dia com cada personagem inspirador em sua rotina. Esperamos que ela possa ser um elemento de humor na vida do leitor ou do espectador, do auditivo, né? Sei lá, ouvinte. Humor na vida do leitor, de modo que consiga se ver, inclusive, em algumas situações e rir delas, bem como ajudar os envolvidos em tais condições. Aí já ajuda. Uma é se ver, a outra é ver os outros desenvolvendo tais condições a se superarem. É assim que se cria um ambiente favorável à construção de um lugar ideal e de elevação espiritual. Eu faço uma advertência de gozação. Qualquer semelhança é mera certeza. Bom, então isso foi o... Para vocês terem uma ideia, assim, só para dar... o volume 1, por exemplo, que eu falei que são as amizades, né? São famílias, são vizinhos, são prestadores de serviço. Olha só, o primeiro dia, a outra é um dia com seu Porra. Seu Porra foi meu sogro. Já faleceu, mas é uma pessoa muito interessante. Um dia com o Espírito da Light, foi um vizinho. Nossa Senhora, o cara era sempre novidadeiro, trazendo coisas, novidade, papapá. Então, em vez de falar que era o Espírito da Luz, não, era o Espírito da Light, porque do lado onde eu morava, lá no Meia, tinha uma Light lá. Então, era o Espírito da Light que baixava nele. E um prestador de serviço foi um amigo, se tornou meu amigo nosso, né, chamado Um Dia com Fisioterapeuta. Esse ainda não, desses 28, todos os 27 já estão lá no site. Estão no site, no nosso chamado biblioteca, né? E esse dia com o fisioterapeuta, eu tenho a impressão que nós não fizemos, falta fazer ele. Eu acho que eu vou inventar uma maneira um dia de fazer diferente, porque você não tem que chamar, são só papel feminino, são 10 papéis femininos, masculinos e 4 femininos, quer dizer, 14 pessoas, ou às vezes duplicar, no mínimo 7, 2 para cada um. E aí são pessoas que a maioria acho que a maioria está no Rio, então tem que vir para aqui, é uma confusão danada. Bom, mas eu fiz, por exemplo, ainda nesse volume 1, eu fiz Um Dia com Paraíba, que é uma pessoa que sempre é o quebra-galho da gente, faz tudo, né? Paraíba, muito gozado, que no início ele era da turma da peixeira, depois de tanto gozar, ele acabou achando graça e tal, ria com as coisas. Um Dia com Conversinha, esse era ainda é hoje, né? Quer dizer, hoje mesmo quando eu desci, eu peguei, quer dizer, é um motorista de táxi, conversinha, fala, você não fala nada, ele fica falando o tempo todo, e eu fiz uma peça com ele, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, hoje, quer dizer, eu acordei 2h30, fiz as minhas postagens, depois fui para pegar o ônibus para o Rio, né? Cheguei lá, o que eu fiz? Sem querer, rapaz, eu não me dei conta, botei uma camisa vermelha. Bom, aqui em Teresópolis são 80% é tudo Bolsonaro. Ninguém é petista aqui, cara. Já comecei a receber gozação logo de cara. Virou casaca, não sei o quê, pá, tive que aguentar aquilo. Quase que voltei para casa para trocar a camisa. Aí quando eu chego lá que esse conversinha aí chegou lá, a mesma coisa, pô, eu cacete, agora como é que eu vou fazer com essa camisa vermelha aqui? Fiz questão logo correndo aqui, tirei a camisa, botei outra aqui para não terem dúvida, né? Não mudei casaca nenhuma, pô. Bom, esse volume 3, né, como eu falei, pertence ao volume 4 que eu estou começando a fazer, tem pouca duração, né? Então eu vou dar uma luz assim rapidamente do que foi a introdução dela para vocês sentirem talvez vontade de chegar lá e vai ouvir esses 15 minutos. Se você começar a se acostumar a ouvir, isso vai ser uma coisa boa, você vai passar talvez um tempo gostoso, né? Isso pode também ser encontrado, se não quiser, em áudio. Isso também está em forma de escrito, como mostrei esses 3 livros, né? O pessoal pode ir lá e encontrar informação. Ele está no site.
Está no site, mas eu estava querendo procurar. Era um dia. Ah, sim, no livro de literatura, publicações livro de literatura. Aí tem que entrar nas novelas. Né? Na novela põe um dia com, do dia com você seleciona o que você quer. Né? Bom, vamos dar ideia. Como é que nasceu isso aqui antes? Esse um dia com o membro novo. Qual é a gozação, qual é o lado ridículo, qual é o lado que a gente pega? Que às vezes a gente pega uns pedacinhos, depois você enfeita, você cria uma ficção ali em cima daquilo para ridicularizar bastante a situação. Né? A ideia é que eu já tenho, como ministro, responsável de Casa de Jorei, em outras situações, essa experiência toda que eu adquiri como ministro, o que é mais gozado, né, é porque você tem que ver o seguinte, você para manter uma casa de Jorei no caso, antes não era casa de Jorei, era outra coisa, né, era casa de fusão, casa de Jorei, casa de reunião, tinha umas outras. Então ali você, para manter uma casa aberta, igreja nenhuma mantém casa aberta o dia inteiro, nenhuma. Então para a gente manter, você tem que ter um grupo para fazer isso, né? São os dedicantes. Então, em geral, há uma dificuldade de você arrumar pessoas, vamos dizer assim, com maior competência, né? Comprometimento também. Então, e não tem tempo, às vezes, ou as pessoas, tem ministro que não tem essa cabeça, de formar essas pessoas. Então, assim, você já dá graças a Deus quando você tem pessoas para manter a casa. Né? E manter, às vezes, a casa em determinados lugares é complicado, porque é cheio de agressividade, não sei o quê, e você tem que manter uma casa aberta. E às vezes só tem mais mulheres mesmo, porque o mundo messiânico aqui é muito mais mulheres do que homens. Então fica complicado. Mas de qualquer maneira, a cena gozada é porque, é, coitado, na minha visão, né? A minha visão é assim, eu nunca fui a favor desse negócio dessas diretrizes da igreja. Nunca fui a favor disso. Eu acho que a pessoa tem que ler ensinamento. Ler ensinamento, e aí a pessoa se eleva espiritualmente, e aí você enfrenta as situações, você sabe orientar, aí quando o máximo você não souber, você pergunta ao outro que sabe e tal. Mas quando se cria esse mundo das diretrizes, então quase que obriga os dedicantes a fazerem aquilo. Né? Então fica gozado. A gente assiste coisas assim, você chega ali, daqui a pouco, você vê uma pessoa chegar, às vezes chorando, ou contando o seu problema, aí logo o que faz, o que é? Às vezes diz isso mesmo. Isso aí deve ser o antepassado dele que está atrasando ele, não sei o que e tal. Aí pega a pessoa, já leva direto lá para fazer a prática do sono e não sei o que. Daqui a pouco, aí a pessoa senta ali, daqui a pouco já vem um outro com uma plancheta, porque ele tem que ver quantas pessoas tem, quantos ministrou Jorei, quanto recebeu, não sei o que. Já tem uma outra forma de... Aí já chega para o cara que recém-chegado ali, aí pergunta, você assina aqui, depois você me diz quantos Jorei você ministrou. Pô, como é que o cara ministrou Jorei nenhum, cara? O cara é membro novo é frequentador, pô, né? Então, nesse ridículo todo, é que eu resolvi escrever esse Um Dia Com. Eu vou ler só a introdução, para motivar talvez vocês a verem esse negócio. Né? Eu coloco assim, ó. Um idoso, hein, convicto ateu. Pensa só, um idoso convicto ateu. Depois de anos frequentando uma igreja, está completamente animado por ontem ter se tornado um integrante dela após ter cumprido todas as suas exigências para tal. Sem, no entanto, abandonar a sua crença no ateísmo. Já estou gozando, porque como é que o cara pode ser? Porque teve uma vez dentro da igreja que matava no peito, chutava e jogava o cara para dentro da... Né, fazia aquelas coisas de bêbado, como é que é o nome? Churrasquinho, botava a gente para cantar, ficava dançando, não sei o quê. Aí aquelas turmas toda que... Aí começava a achar que a igreja era uma coisa ótima. Pô, a igreja está comigo, pô, eu estou bebendo. Pô, a igreja é do meu, pô, eu vou mesmo, vai certo aí, pô.
bota o recaro em mim mesmo. Pô. É assim, é. Então eu estou gozando no máximo, o máximo é um cara ser ateu e pertencer à igreja, né? E a sua felicidade maior é por ter recebido a missão, qual a missão que ele recebeu? De receber os visitantes. Ele é o cara da recepção. Mais precisamente, que ali chegarem pela primeira vez. Pela primeira vez é com ele. Ele está sentado diante de um altar, onde a divindade é uma grande vaca, com seus filhotes mamando nas tetas. Isso eu estou querendo gozar o seguinte, é a transformação de que às vezes no altar já não assenta mais Deus, não assenta, as pessoas já estão adorando a vaca mamando nas tetas, você está entendendo o que é, né? O cara só quer uma boquinha, só quer um... Muita gente aí se aproxima da igreja porque é isso, é aquilo, aí vê uma possibilidade que ali tem um público que ele pode usar para vendas dos seus produtos, ou sei lá o que, né? O idoso se encontra todo comprometido e metido, enfiado num terno e gravata que não veste desde que sua esposa faleceu, há 30 anos. Como havia engordado um pouco, os botões do paletó e da calça não fechavam a ponto da sua barriga avantajada e o seu saco cheio de hérnia ficar aparecendo. O acessório, que consiste em uma tira de tecido em volta do pescoço, quer dizer, a gravata, sob o colarinho da camisa, atada em nó ou laço na frente, apertava tanto que não deixava respirar direito a ponto de lhe ameaçar a vida. Mas a pose, essa ele não perdia. Nisso, naquele ambiente vazio, com apenas uma alma presente, entra uma jovem magérrima, toda de branco e muito tímida, olhando de um lado para o outro, para cima e para baixo, ultra desconfiada, por não ter a mínima certeza se ali é o local que ela deveria estar. Afinal, ela, como motorista da ambulância que deixou ali fora, veio buscar o sacerdote do templo. Qual o nome do templo? Do templo das minorias sociais. Porque o Brasil, com essa porcariada de minorias sociais, o tempo todo já encheu o saco. Esse negócio de direitos humanos, não quero saber de direito humano, eu quero saber de humanos direitos. Humanos de ser humano direito, é isso que eu estou querendo saber, né? Então ela veio buscar o sacerdote do templo das minorias sociais, a fim de que ele seja operado das hemorroidas. Porém, visualizando uma porta escrita, Sala do Sacerdote, se põe a caminhar rapidamente naquela direção, quando o responsável da recepção levanta-se e parte para o encaminhamento daquela completamente desconhecida. E aí começa, fora a narração, que eu narrei, começa a cena. Vou dar algumas cenas aqui só para você. Aí o idoso impoluto, falando alto. Ei, 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 espere um pouco. Aonde a primeira vez pensa que vai? Mal entrou, já quer sentar na janelinha, é? As coisas aqui não são bem assim, não. Saiba que eu fiquei 10 anos para estar neste altíssimo, elevado posto. E a jovem, timidamente, tenta se explicar bem baixinho. Desculpe-me, perdoe-me por não me apresentar, mas eu sou... Aí o idoso interrompendo com aquele vozeirão. Epa, aqui não tem carteirada e nem milagres de que os últimos serão os primeiros. Você pode ser o que for, mas primeira vez tem que ser orientado. E senta aí, pois eu vou cumprir o meu papel com a maior fidalguia e cortesia possível. A jovem foi logo obedecendo, se sentando em posição de meditação e pensando. Ela falando para si. Ainda bem que não tem ninguém no tempo para ver o mico que eu estou pagando com esse coroa. Bom, talvez seja Deus que queira assim, quer que eu treine tolerância e a cegueira de não ver esse velho indecente com essas coisas de fora. Lembra que a hérnia dele e tal, e todo
Ele tinha engordado, aqueles botões tudo saindo, e o saco dele lá de fora. E aí eu começo a narrar. E começa a entoar o mantra da intolerância zero. No entanto, sem nenhum constrangimento, o recém-aceito nessa religião, sem nunca ter se convertido, dispara a primeira pergunta do seu encaminhamento. O idoso, qual é o seu problema? E aí começa o drama todo. Né? Eu espero, assim, com isso, ter dado uma visão, né, para vocês continuarem a querer a ver essa peça que é chamada Um Dia com um Membro Novo. Né? E ela está alocada, se você procurar aí, você vai ver que está alocada em algum lugar. Né? Pode ver até a propaganda que eu falei. Né? E eu acho que é isso. Vou tentar depois juntar esses dois vídeos aí, porque deu um corte aí por causa dessa internet, né? A gente vai ter que melhorar, né? Bom, obrigado, e amanhã eu já aviso de antemão que a nossa ideia, eu vou dar uma continuidade um dia sobre essa, eu não sei se faria amanhã, mas que eu quero fazer a distinção entre, assim como teve Jesus Cristo, teve Mokichi Meixo Sama. Mokichi Okada, Meixo Sama. Jesus Cristo, Mokichi Meixo Sama. Porque a gente tem que começar a pensar nessa diferença que ele fala entre redenção e salvação. Muita gente não tem muita ideia disso aí, não. Não é assim ideias, são ideias mais profundas. Né? Muito mais profundas. Bom, eu acho que se eu não fizer isso para amanhã, que eu teria que fazer hoje, eu dormi só até 12h30 da manhã, não sei se eu vou aguentar, mas se eu não fizer isso, eu já tenho as ideias aqui na cabeça, né? Mas eu preferia também. Eu vou começar a fazer aquilo que eu falei com vocês, falar sobre a política, mas a política misturada com a economia, falando sobre o desafio tecnológico e político para o século XXI. Né? Então, vou fazer uma introdução. Na questão do tecnológico, eu vou falar sobre o avanço que desilude, como salvar os trabalhadores, não os seus empregos, liberdade dos humanos para os algoritmos, a igualdade apenas para os donos dos dados. O político vai falar a comunidade com o corpo físico, apenas uma civilização no mundo. Problemas nacionais existem respostas globais, Deus agora serve a nação, culturas melhores que as outras ocasionam imigração, vou falar sobre terrorismo, vou falar sobre muita coisa. Né? Mas aí vai ser assim, passar lá, eu vou tentar não falar muito, porque depois, cada coisa dessa que eu falo, eu demoro, se eu falo 1 hora, eu demoro 3 horas ao todo. E aí é por isso que às vezes a outra que eu botei 9 horas, só meia-noite que eu estava liberado. Né? Porque é para chegar até a nossa biblioteca, até o nosso site. Né? Acho que é isso aí, obrigado, espero ter favorecido que as pessoas se interessem de ver esses áudios. Né? Isso eu estou falando só sobre as novelas, só sobre Um Dia Com, porque tem essas outras, Tampa de Esgoto, Mestre Salvador, é muito gozado, cara. Mestre Salvador, para vocês terem uma ideia, o cara pode pensar assim, pô, Mestre Salvador, nada disso. Ele era um professor que se aposentou, se chamava Salvador, aí ganhou na loto, não sabia o que ia fazer com o dinheiro, aí resolveu pegar 3 pessoas que lessem alguma coisa no Brasil, foi um inferno para ele descobrir isso, mas descobriu. A ideia dele era viajar por quase todos os países do mundo, né? E varrendo Deus, mundo, homem, cada país desse, Deus, mundo, homem e tal. Então é uma coisa interessantíssima. Né? O outro do 171, esse Aventuras do Perigo, também é um espetáculo. Mas fora esse das comédias, esse Um Dia Com, Tampa de Esgoto, lá, tem coisas importantíssimas, quer dizer, leitura dramatizada, o outro de palestra, tem umas que a gente fala sobre aquilo que o Meixo Sama não falou, que no século XXI ele teria visto um filme, não sei o quê. Então eu procurei fazer, claro que o filme não tem dinheiro, mas eu fiz a leitura dramatizada disso, passou na seria regional do Rio de Janeiro, regional geral, né? E nós fizemos, lotava
lotava o anfiteatro, e era muita gente, a peça foi... Não foi na época do auge, porque depois que veio essa prática do sonho, cortou com tudo e tal, então a gente fez, era muito interessante, muita gente e tal, e isso também a gente pode fazer coisas desse tipo. Primeiro eu quero tentar fazer com que vocês se acostumem a ver também o áudio, porque às vezes o cara está no carro, a melhor coisa que tem é para ouvir o áudio, né? Quer dizer, então vocês vão ter sempre isso, livros, vídeos e áudios. Os livros, estou falando agora, né? O outro ano pode mudar tudo, mas o livro, por enquanto, vão ser as postagens que eu vou botando no livro. Os vídeos são esses que eu ando fazendo por aí, né? Eu até aconselho para esse pessoal do africano, venham aí que eu escrevi. Botei esse vídeo aí, não tem nem. Às vezes eu boto o vídeo, mas às vezes eu não sei se isso aí vai para as pessoas verem. Tá aí, Yoti Okada. Vai para o trono ou não vai? Quer dizer, vai para o trono de Kyoshi ou não? Yoti Okada foi o quarto. Foi o quarto Kyoshi-sama, né? Então vê isso. Eu talvez boto para vocês aí, eu escrevi 72, que agora com esse último que eu botei hoje, 72 coisas falando sobre Kyoshi-sama, 72. Só de vídeos eu tenho talvez 2 vídeos falando do Meixo-sama, né? Bom, estou mandando eu encerrar agora, tá bom? Então amanhã não perco, eu não sei que horas eu vou fazer amanhã, mas eu não